futuros colegas de profissão. A gente vai falar, então, um pouco hoje como que a gente começou, em que pé que a gente está no SB Brasil 2020, Pesquisa Nacional de Saúde Bucal. E é lógico que a gente já sabe que ele vai ser 2021, né? Porque nós tivemos que interromper as atividades, como todas as atividades do Ministério, foram interrompidas em março de 2020, e agora nós estamos começando a retomar. E o que a gente estava planejado para começar em junho, ou julho, né, segundo a última reunião que nós tivemos no Ministério, a melhor expectativa é fevereiro, né? A expectativa que eles estão colocando como possível de fazer o levantamento, né? Isso implicou também em uma compra diferente, porque o material de biossegurança que a gente tinha previsto talvez não seja suficiente, mas a gente está olhando isso tudo. E aí, gostaria de começar falando sobre o que é uma pesquisa epidemiológica, né? Que, pelo que o Marco Túlio falou, vocês já viram, já sabem que a gente faz uma pesquisa epidemiológica para vigilância, no caso do SB, Vigilância em Saúde Bucal, quer dizer, a gente vai vigiar, né? Eu pus 2 gráficos aí inventados, fictícios, para a gente ver como que a gente observa isso. E aí a gente vê que, se eu imaginar aqui uma doença em São Paulo e uma doença em Belo Horizonte, suponhamos que aqui seja o percentual de doentes e aqui os grupos de idade. Então, nós temos 5 grupos de idade, como que eles estão? E aí a gente vai ver, por exemplo, se eu estou em São Paulo, eu vou ver, nossa, à medida que vai trocando o grupo, tem uma diferença muito grande entre os grupos. E a mesma coisa eu vejo em Belo Horizonte, mas diferente. O grupo 5 de São Paulo é bem diferente do grupo 5 em Belo Horizonte. Então, é nesse sentido que a gente faz a vigilância. Porque aí a gente vai ver quem está pior, por que está pior, quem está melhor, por que está melhor. E aí vamos ter muita ajuda para planejamento do serviço, para fazer avaliação e monitoramento, e que vão permitir a elaboração de políticas públicas. Então, o planejamento é para isso. Nós já tivemos no Brasil, em tamanho nacional, esses levantamentos, né, até agora 4, de saúde bucal. O primeiro, em 1986, pequeno, somente para as capitais. E no 86 tem uma coisa interessante, porque a faixa etária de idoso foi considerada os idosos, as pessoas de 55 a 60 anos, porque a expectativa de vida era menor. Então, como hoje, por exemplo, se a gente fizesse o idoso com mais de 90, a gente quase que não teria amostra. Apesar de já ter muito, quase centenário, a amostra ainda é pequena. O segundo foi um levantamento especial, feito somente para escolares, e foi o primeiro teve muita participação do CRO e da BO, o segundo teve uma participação intensa do SESC, e foi um levantamento, então, restrito, e só nas capitais. O terceiro USB foi o primeiro grande levantamento que a gente teve, e ele é o USB 2000, a gente vê pela logo dele que ele é 2000, e também teve problemas para acontecer em 2000. Como foram problemas administrativos e financeiros, então ele atrasou mais um pouquinho. Ele saiu em 2003. E ele já foi para o Brasil inteiro, para todas as regiões, para capitais e cidades do interior, que é o modelo que vem
sendo acompanhado. Foi o que aconteceu em 2010, vai ser o que vai acontecer em 2021, né? Então, essa foi a série que nós tivemos e com esses dados é que nós trabalhamos. Por exemplo, esses dados nos permitem observar que as crianças de 0 a 5 anos têm um percentual de 40% a 50% de dentes cariados não tratados. E isso é muito ruim, porque nós temos cerca de 50% das crianças de 0 a 5 anos com possíveis problemas de infecção, dor, né? E, portanto, um prejuízo para a saúde. E daí, então, a gente vai vendo como que vai resolver esse problema das crianças de 0 a 5. Esse objetivo desse ano, ele tem um objetivo que é de todos, sempre foi. Avaliar as condições de saúde da população brasileira, para quê? Para subsidiar o planejamento, avaliação de serviços junto ao SUS e manter uma base de dados eletrônica para vigilância. E existe um interesse muito grande do Ministério em continuar com essa série, porque ele vai poder ir acompanhando, por exemplo, com diferença de 30 anos, nós teremos agora, ou com diferença de 40 ou de 50, né? É muito interessante, principalmente para avaliar a efetividade das políticas públicas. E todo objetivo tem uma meta. E a meta de todo o SB, todo o levantamento nacional, é, no final, ter um melhor desempenho, uma melhor produção de saúde para a população brasileira. Bom, como é que nós começamos essa história de SB Brasil? A gente começou em 2017 com um convite da então coordenadora, a doutora Lívia, que é de Brasília, e ela então propôs que a UFMG assumisse o levantamento, porque tem de ter uma instituição que assuma a execução. Para o SB assumir isso é muito difícil, ele teria que fazer contratos, né? Ia ser muito complicado. Então, sempre tem uma instituição parceira. E ela convidou o FMG e a gente, então, depois de reunir, de ver se a gente teria condição de assumir, de ver se tinha apoio na UFMG, etc. e tal, aí tudo certo. A gente aceitou o convite em dezembro de 2017. O ano de 2018 foi inteirinho para aprovar o projeto. Era um pré-projeto, que a gente praticamente pegou o projeto de 2010, simplesmente para aprovar o recurso. E em 18 de dezembro de 2018, esse recurso foi aprovado, com muito esforço da doutora Lívia, um grande esforço dela. E aí a gente, então, em 2019, começamos a trabalhar. Tem aquele início que tem um monte de aprovação para fazer, o processo para ser instalado numa instituição, o parecer da Procuradoria Jurídica. E a gente, então, efetivamente começou a se organizar, trabalhar em maio de 2019. Nesse trabalho, fomos organizando, eu vou explicar mais detalhadamente como que a gente organiza um levantamento, né? Eu acredito que muitos de vocês vão ter que algum dia organizar uma coisa dessa, né? E então nós iniciamos o planejamento, mas quando a gente estava para passar para a segunda fase, fizemos a primeira fase toda, quando a gente ia passar para a segunda fase foi interrompido, né? Por portaria do Ministério, e essa interrupção, inclusive, suspendeu o repasse de recurso. Quando um projeto está suspenso, ele não pode receber recurso. E daí, então, a gente teve que parar tudo mesmo, não pôde adiantar compra, não pôde adiantar nada. Foram todos os projetos do Ministério suspensos em relação ao Covid, né? E realmente ficava difícil tocar e fazer uma coleta de dados. Então, esse projeto, ele é um projeto do Ministério da Saúde. Ele não é do FMG, ele não é meu, ele não é de ninguém. Ele é do Ministério da Saúde. Só que o Ministério da Saúde, junto com o Serviço de Saúde Bucal
e com a população. Se não tiver esse tripé aqui, não existe levantamento, não tem como. Não tem como uma instituição como a UFMG fazer um levantamento nacional, porque a mobilização de pessoas é muito grande. Então, o Ministério consegue, porque ele consegue trabalhar com as coordenações de saúde bucal, as municipais e as estaduais, que já estão, os dentistas estão lá, né? Para a gente organizar isso é uma coisa quase que impossível. Em segundo lugar, isso é uma competência do Ministério, né? Não é uma pesquisa simples para a gente depois trabalhar os dados e produzir algum conhecimento. É uma pesquisa que tem objetivos públicos. Então, por isso que ela é do Ministério. Então, a UFMG entra como uma executora. É a pessoa que vai ajudar o Ministério a fazer isso. Não só ela, milhões de pessoas, mas tem que ter uma pessoa que lidera, né? Um grupo que lidera, e esse grupo é da UFMG. A organização é mais ou menos essa. Tem o Ministério da Saúde, aqui em cima. O Ministério da Saúde é o coordenador geral de tudo, né? Mas ele, então, escolheu a UFMG para ser a coordenadora, a executora. Na UFMG, nós dividimos a comissão coordenadora, que é uma comissão, em três blocos. Uma que é a equipe coordenadora, da qual eu pertenço, uma equipe técnico-científica, que ficou cuidando muito da parte técnica científica do projeto, mais à frente, embora todos nós participássemos, e uma equipe de organização e logística que já foi pensando como que nós vamos organizar, como é que vai ser feita cada etapa e etc. E, junto com essas três equipes, a gente ainda tem outros professores da UFMG, do Departamento de Odontologia Social e Preventiva e do Departamento de Odontopediatria, né, que tem um grupo muito forte de professores epidemiologistas. E esses, então, foram os responsáveis por fazer o pré-projeto. Tá? No fazer esse pré-projeto, a gente contou também com a colaboração do Comitê Assessor, que é um comitê convidado pelo Ministério da Saúde, formado por professores, pesquisadores, epidemiologistas, e alguns, inclusive, que já trabalharam em outros levantamentos, como o 2010, como o professor Ângelo Roncalli. Mas tem outros, né? Professor Samuel, professor Paulo Góes e outros. Mas também alguns que nunca trabalharam em levantamento epidemiológico nacional e que são pessoas que poderão dar uma continuidade, né? Eles vão ficar mais no serviço por mais tempo. Então, a gente equilibrou aí o número de pessoas que já tinham experiência e o número de pessoas que precisavam adquirir experiência. Bom, todo esse grupo aqui da UFMG tem um contato direto com a coordenação estadual e o Ministério da Saúde também. E, além disso, nós temos um grupo de pesquisadores que a gente chama de grupo de referência. São 2 em cada estado, ligados a instituições que já têm alguma parceria com as coordenações estaduais. E esses 2 vão ser a linha de frente de solução de problemas, de resolver questões durante a coleta de dados. Então, nós temos 2 na região norte, 2 na nordeste, 2 na sudeste, 2 na sul e 2 na centro-oeste. E eles vão cuidar via online, quando necessário, por urgência. Eles vão comparecer a algum lugar, mas vão trabalhar online para dirimir dúvidas, resolver problemas, né, mais de perto. E nós todos também vamos estar a postos para estar resolvendo problemas. Mas quem vai trabalhar nessa coleta de dados é este povo aqui, de total importância, que são os profissionais locais, liderados pela coordenação municipal. Então, por aqui a gente vê que é muita gente envolvida.
é muita. E a gente vai entender mais ou menos como que funciona, para ver qual o papel dessas pessoas. Bom, então a gente fez o pré-projeto, com uma grande participação da equipe coordenadora e do Ministério da Saúde. Mas quem mais deu palpite nesse pré-projeto? Os professores pesquisadores que compõem a equipe da UFMG. Os pesquisadores assessores, porque quando a gente tinha um alinhavado, a gente fez uma reunião com todos eles e conosco, e aí foi discutido, isso permanece, isso fica, isso sai, quem sabe a gente coloca isso. Depois disso, cada vez a gente ia remodelando o projeto. A gente fez uma oficina com todos os coordenadores estaduais de saúde bucal do Brasil, com a ausência de apenas um que não conseguiu, né? Não conseguiu fazer a viagem para Brasília. E todos participaram de uma oficina, foi uma oficina muito boa, com uma participação intensa de todos. Muitos já tinham participado de levantamento, sabiam que dava certo e que não dava, deram ótimas opiniões. Então, depois dessa oficina com os coordenadores, a gente fechou um projeto, encaminhou para o Ministério, ele deu a opinião deles, e fechado, a gente colocou o projeto em consulta pública. Todo projeto nacional, ele deve passar pela consulta pública. O projeto fica publicado num site do Ministério da Saúde por 30 dias, e quem quer pode dar sua opinião. Não precisa ser só profissional, nem só professor. Então, a gente divulgou essa consulta pública e eu vou mostrar depois um dado da consulta pública, divulgou, recebemos muitas opiniões, muitas sugestões. Aí voltaram essas sugestões, nós avaliamos todas, algumas foram incorporadas, outras não, mas a gente fez a resposta para todas as pessoas, justificando se tinha sido incorporado ou não, e por que não, né? Aí a gente teve o que a gente chama de formato temporário do projeto, porque ele vai para o Comitê de Ética. Então, ele foi para o Comitê de Ética da UFMG, que é o nosso comitê, e ele só vai ser, ele já está publicado na página, mas só vai ser definitivo quando ele tiver aprovação do COEP. Aí pronto, está tudo bem. Ele está em trâmite no COEP, né? Às vezes aparece uma diligência, a gente responde, tudo bem. Então, esse é o resultado geral da consulta pública. E a gente pode ver que em todos os estados houve publicação. Alguns mais, como São Paulo, tem um número muito maior de profissionais de serviço, ou Minas Gerais, ou alguns com pouca, né, do total. Isso aqui é o percentual do total, né? 0,53% das opiniões, mas a gente teve a participação de todos do Brasil inteiro. Então, isso deu um bom trabalho, mas é muito interessante quando você consegue compartilhar um projeto que vai ser executado pelo serviço com o serviço. Isso foi bastante importante para resultado, para tudo, né? Bom, então a gente aí teve o projeto técnico. E como que é esse projeto técnico em linhas gerais, tá? Ele é um inquérito de base domiciliar. Alguns foram, outros não. Mas o 2020 é totalmente de base domiciliar. Então, a coleta de dados é feita nos domicílios. Não é feita em escola, não é feita em instituição de longa permanência, não. Todos vão ser examinados e passado o questionário no domicílio. E a base teórica do método foi a OMS, utilizando alguma coisa da orientação de levantamento de inquéritos epidemiológicos
de 97 e de 2013. E o projeto SB Brasil 2010, que foi usado porque ele é que permite a continuação e a vigilância epidemiológica. Se a gente fica mudando muito, a gente não consegue ter dado para comparar. Então, ele é a base do projeto 2020. As idades, índices e grupos etários foram as mesmas de 2010, 5, 12, 15 a 19, 35 a 44, 65 a 74, sendo que 5 e 12 representam as crianças, 5 anos em função da dentição decídua, 12 anos em função da dentição permanente completa, 15 a 19 adolescência, 35 a 44 adultos, 65 a 74 idosos. Essa é uma recomendação muito antiga e ela foi orientada pela Organização Mundial de Saúde, que, através de estudos, ela pôde perceber que estas faixas etárias representam ou representavam bem a população. Então, é usado no mundo inteiro essa organização de grupos etários e idades. Mas, não demora, a gente vai ter que alargar um pouquinho a faixa etária de 65 a 74 anos, né? Porque a gente já tem um contingente de longevos bem maior do que existia, por exemplo, em 1986, quando esse processo se iniciou, né? Bom, para todo processo grande, a gente tem que fazer uma amostra. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, não tem condição de fazer uma pesquisa com 200 milhões de habitantes. Até o IBGE faz uma amostra. E essa amostra, para calcular a amostra, que é um cálculo bastante complicado, nós tivemos o auxílio de 3 estatísticos ligados à Escola de Saúde Pública, à Faculdade de Saúde Pública da USP, a partir da doutora Nilza, que é uma estatística que trabalhou muito no 2010, né? Ela está aposentada, ela não quis tomar a frente, mas ela deu a ideia da organização de um grupo e, de uma certa maneira, ela deu um apoio, né? E é bem complicado, demora muito a fazer. Mas o que a gente precisa saber? É quem que é a população de referência. Quer dizer, quem que pode ser sorteado para participar dessa amostra. Todos os brasileiros que moram em domicílios particulares, permanentes, né? As residências mesmo, e na região urbana de todo o território nacional. Como a população rural, há já bem tempo, ela vem diminuindo consideravelmente, então foi organizado para ser feito na região urbana, que é onde que existe a necessidade muito grande desse dado. Como que está constituída a amostra agora? Serão mais ou menos examinadas 50 mil pessoas. Por aí vocês imaginam quantos coletadores a gente vai ter que ter. Mas a gente precisa, quando faz uma amostra, garantir a representatividade. Quer dizer, a gente tem que garantir que, se eu pegar o dado, por exemplo, de Belo Horizonte, eu posso confiar nesse dado. Esse dado vai me mostrar, com uma grande confiança e uma margem de erro bem pequenininha, que a situação da saúde bucal de Belo Horizonte é essa. A gente não tem condição de fazer uma amostra representativa para todas as cidades do Brasil. Mas, no 2010, já se conseguiu fazer a amostra representativa por região. Então, tinha uma amostra representativa em região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. E por capitais. E pelo interior do estado da região. Então, eram essas as representativas. Então, por isso, os estados, às vezes, faziam a complementação. Eles complementavam no mesmo método a amostra para ter um dado do estado. Com a amostra de 50 mil, a gente conseguiu
que permanecesse a representatividade por região, porque é muito importante, porque são regiões geográficas e socioculturais diferentes. Então, é importante que a gente saiba a região, por cada macro-região brasileira, como é que está a situação. Mas também conseguimos calcular a representatividade por estado. Então, qualquer estado agora vai ter o dado da saúde bucal daquele lugar. A representatividade das capitais permaneceu e do interior pela região. E o Distrito Federal, né, que não é estado nem município, mas que também ele é calculado para representatividade. Com isso, com esse novo cálculo, a gente sanou uma questão muito levantada por todas as pessoas, onde a gente fala de levantamento epidemiológico. Ah, mas o Estado tinha que ter uma representatividade. Agora vai ter, né? Para garantir essa representatividade, também tem que ter uma distribuição, uma seleção da amostra muito complexa. Por isso, as amostras são calculadas a partir dos setores censitários. Setor censitário é uma divisão que os municípios fazem com para vários motivos, né, para vários motivos políticos, organizar a educação, organizar a saúde, eleição, tudo é muito considerado setor censitário. E os setores censitários são sorteados e os domicílios daqueles setores é que vão ser visitados. Só que a gente tem um problema com o setor censitário. Os mapas de setor censitário que existem são os mapas de 2010, onde foi feito o último censo nacional. Não existe mapa atual. Então, é preciso fazer um artifício que já foi feito em 2010. Utilizado um profissional que chama arrolador ou batedor, que é uma pessoa que a gente sorteia o setor censitário, ele vai naquele setor, percorre todas as casas e vê quantas pessoas tem naquelas idades e grupos etários que vai precisar de achar a pessoa. Por que tem que fazer isso? Porque, senão, corre o risco de ter muita perda. Você vai no setor censitário, o que ocorreu de uma certa maneira no 2010, né? Foi muito difícil achar a idade de 12 anos, muito mais difícil do que achar a de adulto. Por quê? Porque a pirâmide populacional nossa está se invertendo. No princípio, ela era uma pirâmide. Tem muitas crianças, depois ia diminuindo. Lá em cima, o idoso era bem pouquinho. Isso aí está mudando. Então, para evitar essa perda, vão ser sorteados mais setores censitários do que a gente vai precisar. E aí já vai ter esse número todo, para não precisar de, se faltar gente, fazer um sorteio de última hora e fazer o levantamento de setores de última hora. Isso deu muita confusão, em alguns lugares não funcionou, e daí, então, apareceu uma perda. E essa perda de amostra, ela aumenta o erro. A gente não quer que aumente o erro. A gente quer que as pessoas possam confiar naquele dado. Então, é uma outra complicação de um levantamento grande. Como é que nós vamos fazer a coleta? A coleta vai ser feita através de um software que está sendo elaborado, tá? A gente já conseguiu os tablets todos que vão ser necessários, um empréstimo do IBGE, e aí as pessoas vão fazer um treinamento já com esse tablet. Todo o treinamento vai ser por meio desse tablet. Então, estão sendo produzidos vídeos, manuais explicativos, a calibração que é preciso ser feita, porque as pessoas têm que aproximar o modo de identificar alguma coisa para diminuir também a quantidade de erro. Então, todo o levantamento, pode ser grande, pequeno, mais ou menos,
ele tem que ter uma calibração. E a gente vai utilizar a calibração chamada de calibração em lux, que foi utilizada pela Rafaela, que é uma das professoras que está no grupo coordenador, e que ela, além de ter participado como funcionária da Secretaria Estadual do 2010, ela também realizou em 2013 ou 2014, se não me engano, o levantamento, a complementação de Minas Gerais, que ela chamou de SB Minas, tá? Então, foi experimentado esse método, ela agora validou esse método, então nós vamos usar. Por quê? Porque é mais prático você ter as pessoas todas ligadas na rede, como nós estamos fazendo agora, e aí eles serão treinados através disso e vão ser calibrados através desse sistema, que é um sistema próprio também. O sistema de calibração, ele foi desenvolvido em parceria com a Unimontes, de Montes Claros, porque eles já tinham adiantado um processo de calibração via online. Então, vamos para as casas, né? Vamos para os domicílios. Aí a gente tem alguns questionários que vão ser aplicados, né? Por exemplo, a categorização socioeconômica e demográfica das famílias. Então, daí são aquelas perguntas que a gente vê em todos os levantamentos, né? Número de pessoas da família, número de cômodos que servem como dormitórios, né? Porque aí você vê a concentração, a posse de bens duráveis, que são televisão, geladeira, né? Computador, etc., carro, que são que indicam, né, que a pessoa tem posse e condição para equipar uma casa, por exemplo, né? Se existe acesso à internet, a renda familiar mensal, que é a renda que que é recebida pela família toda durante o mês, e é interessante porque no último levantamento essa renda foi coletada já categorizada, né? Então, quem recebe de até meio salário mínimo, de meio a 1, de 1 a 2, etc. E isso deu um certo problema na hora da análise. Então, sabendo disso, a gente vai coletar a renda familiar bruta. Se a pessoa falar 100 é 100, se é 1.000 é 1.000, se é 500 é 500. Né? Quem recebe benefícios assistenciais, tipo Bolsa Família, e se o domicílio é abastecido por água tratada. Por quê? Porque se ele for, nós temos condição de saber, através do Ministério da Saúde, se aquele município, o abastecimento de água tratada tem flúor ou não, né? E que é importante a gente saber esse contato com o flúor. Depois a gente tem alguns dados mais individuais, de sexo, idade, cor, ou raça e escolaridade, né? A educação, a gente vai querer saber quem frequenta a escola e quem sabe ler e escrever, mesmo que não tenha frequentado a escola, que é o analfabeto funcional. E também vamos querer saber a escolaridade materna. E agora foi incluído essa escolaridade materna e os participantes de 12 anos de idade. Por que a gente inventa essas coisas? Por exemplo, escolaridade materna é comprovado que ela tem uma influência muito grande na organização da família. Já muitos estudos já comprovam isso, em tudo. Então, na estrutura familiar, na saúde, na educação da família, na saúde, em tudo, né? Na renda da saúde da família. Então, por isso, a gente achou importante coletar esse dado. Depois nós vamos ver o que as pessoas falam, o que elas sentem sobre a saúde delas, que é a morbidade bucal referida, né? Eles vão falar sobre eles mesmos. Eles vão falar sobre dor dentária, eles vão falar qual foi a gravidade da dor, né? A gente põe uma escala analógica e a pessoa marca como é que ela acha, dá uma nota, né? Para a gravidade da dor. Acrescentamos duas perguntinhas que vão dar a possibilidade de ter um conhecimento sobre dor orofacial,
um conhecimento bem geral, né? O acesso aos serviços, né? Se procurou, que tipo de serviço procurou, se tem plano de saúde, né? Qual que é a frequência que usa o serviço, o motivo que usou o serviço, né? Foi para dor, foi para tratar, foi para conversar com o dentista, né? E qual que é a avaliação que essas pessoas fazem do serviço que ela procurou, seja ele público ou privado ou o que for, né? Aqui a gente está colocando do outro lado, deixa eu ver se tinha no outro aqui. Não. Então, aqui, por exemplo, dor dentária e gravidade da dor vai ser perguntado para todas as pessoas, todos os grupos. Os de 5 anos, a mãe vai responder por eles. E de 12 anos, de 15 a 19, essas duas a gente vai perguntar para maiores de 15 a 19, e essas outras também todas, sendo que todas as perguntas feitas, com exceção da qualidade de vida, para crianças de 5 anos vão ser feitas para a mãe, tá? Depois tem algumas perguntas sobre como eles percebem a saúde, né? Então, pergunta como é que você percebe a sua saúde bucal, se você acha que você necessita de tratamento, por que você acha que você necessita de tratamento, né? Se você acha que você precisa de prótese. E uma pergunta também que ainda não era utilizada, que é se a pessoa já fez algum implante na vida, tá? Essas perguntas, autopercepção de prótese e presença de implante, essa será a autopercepção a partir de 15 anos e a presença de implante só para adultos e idosos. E as primeiras para todas as pessoas. Tem um questionário sobre o impacto da saúde bucal nas atividades diárias, né? Com adaptação do questionário ao IDP, que é um questionário já é validado e bem utilizado. E daí a gente vai querer saber se a boca tem alguma interferência na pessoa para comer, para falar, para escovar dente, para fazer esporte, para se altera o seu humor, as relações sociais, né? Se traz algum constrangimento, e todos esses impactos que existem na literatura, que a saúde bucal pode ou não pode influenciar. E para crianças de 5 anos, a gente vai utilizar esse questionário Sorro 5, porque ele tem uma parte que é para criança, que é feita para criança, e uma parte que é para o pai da criança responder. E a gente achou importante porque eu, inclusive, tenho trabalhado um pouco com isso, ver percepção de criança sobre as coisas. A gente trabalha muito com desenho, né? Aqui é uma outra metodologia, mas é muito interessante você perceber que as crianças têm algum pensamento que a gente não pode desconhecer, né? E o último que a gente fez, uma aluna de doutorado, que é a professora da Newton, ela queria saber das crianças o que precisa ter um bairro para ele ser um bairro considerado um bairro com qualidade, um bairro que pode dar qualidade de vida. E algumas coisas que a gente não vê em nenhum questionário de qualidade de vida foram apontadas. Por exemplo, a segurança. As crianças falam, a gente precisa ter segurança, precisa ter polícia na rua, precisa ter cachorro dentro de casa, né? Elas são preocupadas com a segurança, que não é uma coisa muito comum de se ver em questionário, possivelmente porque são feitos em locais que isso pode não ser uma preocupação, né? Bom, então aqui a gente tem um resumo de tudo que vai ser avaliado, por idade, né? Cárie de coroa, todos vão ser avaliados, todas as idades. E necessidade de tratamento também.
E a urgência de tratamento, que eu vou explicar o que é. Então, cárie e necessidade de tratamento, todas as idades. Mas cárie de raiz vai ser só para adulto e idoso. 35 a 44, 65 a 74. Tratamento dentário, traumatismo dentário, vai ser feito só com 12 anos. Né? Que se chegou à conclusão que se você tiver um bom levantamento com 12 anos, isso vai refletir para 15 e 19. Né? Embora algumas pessoas achem que 15 e 19 também deveria ser incluído, mas a gente tem a preocupação também de não inchar muito o levantamento, porque senão ele fica um levantamento impossível de qualquer pessoa ser treinada, impossível dela fazer bem feito. Então, nós fechamos esse aqui em 12. A condição periodontal, que vai ser avaliada pelo CPI, eu vou explicar agora mesmo. Ela vai ser avaliada a partir dos 12 anos. Apesar de que nos 12 anos a gente só olha sangramento gengival e cálculo, mas utiliza os mesmos critérios do CPI. A perda de inserção, aí vai ser só para adulto e idoso. A maloclusão, a condição de oclusão dentária, ela vai ser aferida pelo DAI, o Índice de Estética Dental, só aos 12 e aos 15, 19. Aos 5 anos, a gente vai utilizar um índice simplificado de maloclusão, porque as crianças têm dente descido. Mas é importante para predição de condições. E a uso de necessidade de prótese, a gente vai fazer o exame a partir de 15 anos. Por quê? Porque com 15 anos a pessoa tem uma chance maior de já ter perdido um dente, né? 2 dentes, existe esse cálculo no SB Brasil 2010, que é o último. Então, a gente vai examiná-la. Ele pode estar precisando de uma prótese unitária. E o tratamento de urgência é uma ideia que apareceu no manual da OMS, orientador, anterior a esse 2013, e depois ele foi reforçado agora em 2013. E a gente achou muito interessante, e eu vou explicar o que é que nós vamos fazer com esse tratamento de urgência. Bom, a experiência de cárie, a gente vai levantar com as consequências da cárie dentária. A cárie é um processo, nesse processo a perda dentária, e por causa da perda é que a pessoa vai ficar com o dente cariado, com lesão, né? Então, nós vamos ter o cariado que vai ser considerado o dente cariado e o restaurado, se ele tiver cárie, o dente perdido, que é aquele extraído por cárie, e o dente obturado, que é o restaurado, né? Então, o CPO é um índice antigo, né? Já está fazendo quase 100 anos, mas ele é o índice que é usado em todo o levantamento. Aqui a gente tem, então, as consequências clínicas da cárie dentária. A gente acrescentou um índice, que é o PUFA, que é um índice de gravidade da cárie dentária, porque ele vai trabalhar com polpa, o P, com úlcera, o U, com fístula, o F, e com A, abscesso. Então, além de saber se tem cárie ou não, por exemplo, nessa primeira foto, é uma cárie que vai ser restaurada, vai ser tratada, restaurada, pronto, acabou. Não existe gravidade. Mas no segundo, terceiro, quarto e quinto caso tem gravidade, né? A gente tem no segundo o envolvimento pulpar, no terceiro tem úlcera, né? Na gengiva provocada por fratura de raiz. Na quarta figura a gente tem fístula, que é essa bolinha que fica bem aqui em cima, né? Quer dizer, tem um dente aí que está necrosado, possivelmente. E o abscesso, que é uma coisa aguda. A fístula pode virar um abscesso, né? Então, com esses 4 itens, a gente vai conseguir medir a gravidade do problema, tá? Quer dizer, nós temos o problema e agora vamos saber qual que é a gravidade. Na necessidade de tratamento dentário, são mais ou menos os mesmos critérios que já foram utilizados, né? Se não tem nenhuma necessidade, se tem restauração e de quantas superfícies,
se precisa de coroa, quer dizer, a prótese unitária, a faceta estética, que é prótese unitária, o tratamento pulpar, se precisa de endodontia, e, logicamente, depois da endodontia, a restauração, se precisa de extração, né? Se precisa de remineralização de mancha branca, não vai ser examinada a mancha branca. Não tem condição de examinar a mancha branca para diagnosticar desmineralização, porque você não tem como fazer uma secagem boa num levantamento epidemiológico. Você não tem ar comprimido. Mas, de uma maneira geral, quando você faz o exame, até pelo fato da pessoa estar com a boca aberta, você tem uma secagem do dente. E se houver manchas brancas com um certo grau de gravidade, é possível ver. Então, você pode ter uma noção de quem precisaria de um tratamento que a gente até já chamou muito de tratamento de choque. Você precisa de atacar a remineralização daquela pessoa, porque senão ali vai virar cavidade, né? Se a pessoa precisa de selante e qual que é o dente que foi excluído. O traumatismo dentário também ele vai ser utilizado, né? Serão as crianças de 12 anos, e aí a classificação ela sempre leva em consideração o tamanho da fratura, de acordo com o comprometimento dessa fratura, né? Se é fratura só de esmalte, se é fratura de dentina, se a fratura compromete a polpa. Então, a gente avalia nos incisivos superiores e inferiores, e inclusive se houve avulsão, né? Quer dizer, a avulsão você vai ver ou se a pessoa relatar ou se for uma avulsão recente. Mas ela é contabilizada também pelo índice de O'Brien. E vamos anotar também se houve traumatismo e o traumatismo já está recuperado, tá? Então, se tem um traumatismo, que aqui não tem nenhuma foto, e esse traumatismo foi feito resina, foi feito faceta estética, você vai ver que tem ali uma resina, uma faceta estética, e você vai perguntar, aqui tem uma restauração, o que aconteceu aqui? Aí a pessoa, se ela falar assim, aqui eu quebrei o dente, pronto. Aí você anota que é fratura recuperada, para a gente tentar ter uma ideia melhor da prevalência de fratura, tá? A condição periodontal, ela é feita pelo CPI e pelo PIP, que nós já falamos. O índice periodontal é a perda de inserção. O índice periodontal ele é medido separadamente. Sangramento da sondagem, feito com sonda especial, o cálculo dentário e a bolsa periodontal. E por que a gente está dizendo vamos coletar isso tudo separado? Porque o cálculo dentário não é doença, ele é um fator de risco para a doença. Mas ele foi incorporado ao CPI desde que ele foi estabelecido. Então, a gente mede, pode até calcular o CPI, mas atualmente se prefere trabalhar com sangramento da sondagem e com as bolsas periodontais, tá? Esse exame é feito por dentes índices, que são molares superiores, molares inferiores, e o 11 superior e o 31 inferior, porque é muito demorado você fazer, apesar de se considerar que pode ser o ideal, mas é muito demorado para você fazer isso tudo. Você tem que considerar que a pessoa está na casa dela, ela não pode perder a paciência com o exame que a gente está fazendo, ela tem que ser uma coisa suportável para ela. Então, por esse motivo, embora a gente tenha discutido muito, se fazia tudo, se fazia só os dentezinhos, a gente vai fazer os dentezinhos. Por quê? Eles são dentezinhos porque eles comprovaram que eles são bons marcadores da presença da doença periodontal. E vai facilitar muito para quem vai ser examinado e para quem vai examinar, né? E a perda de inserção periodontal é um acúmulo da doença periodontal, já destrutiva ao longo da vida, porque aí a pessoa já vai perdendo
a inserção. Então, aí a pessoa fala assim, a gengiva subiu, ou a gengiva caiu, né? É porque ela já não está mais no lugar que ela deveria estar. Vamos também examinar a condição da oclusão dentária, utilizando o índice DAI, como já foi falado, e os critérios de Foster e Hamilton para dentes descidos, que são diferentes. Então, são feitos, o DAI é feito por medidas, né, onde se procura observar se a pessoa já teve perda, que isso aí já é um desencadeamento de oclusão dentária, de má oclusão, e olha-se também apinhamento dentário, espaçamento, organização dos dentes, né, em relação a uma oclusão adequada. E o uso e necessidade de próteses, né? Por exemplo, nesse caso aqui, essa pessoa não precisa de prótese total, mas ela pode precisar, se essas raízes tiverem condições, de coroas, né? Ela pode precisar aqui de uma ponte fixa ou móvel, então, ou um implante. Então, para calcular isso, vai ser levantado o uso e necessidade de prótese, né? O uso de prótese é baseado nas orientações do OMS 2013 e o necessidade de prótese do SB Brasil 2010. Então, a gente tem um código para não usar prótese, se usa uma ou mais ponte fixa, se usa removível, se usa misturado ponte fixa e removível, se usa total removível ou se usa dental sobre dentadura, ou verdenture, né? Porque, como o serviço incorporou, né, alguns serviços já oferecem o implante dentário, pode ser que a gente encontre, e aí vamos avaliar o que pegou, né, de ter sido autorizado o implante dentário para o serviço. E a necessidade de prótese, se a pessoa necessita, que tipo que ela necessita, da mesma maneira de cima, fixa, removível, as duas, prótese total, ou se ela não necessita, né? Ela não necessita, pode ser até porque ela já usa, né? Ou porque ela tem a dentição. Então, de maneira geral, esse é o índice de avaliação de urgência de tratamento, que eu particularmente, nós todos gostamos, mas eu gostei muito. Por quê? Quando a gente avalia saúde bucal, a odontologia avalia boca, mas não existe saúde bucal, a pessoa ou é saudável ou não é saudável, né? Então, essa foi uma sugestão da OMS, que nós gostamos muito, e que você vai avaliar a pessoa. Como é que você vai avaliar a pessoa? Você tem os critérios que eu vou mostrar. Isso daí, no manual, vem acompanhado dessa frase. É responsabilidade do examinador ou líder da equipe assegurar que seja feito referenciamento para uma instalação de saúde apropriada, se necessário, né? Então, isso inclusive é uma responsabilidade ética. Quando você faz um levantamento epidemiológico, você tem que colocar para quem você observar alguma coisa, que destino vai ser dado àquela pessoa, para qualquer um, inclusive para o USB. E o USB, o serviço é que assume o compromisso de que aquela pessoa vai ter o tratamento. Ela entra no agendamento, ela vai ser priorizada, depende dessa avaliação de urgência de tratamento. E essa avaliação de urgência de tratamento, ela é classificada mais ou menos assim. Se a pessoa não precisa nada, 0. Se ela precisa de necessidade de tratamento preventivo ou de rotina, ela vai para o 1. Mas se o tratamento dela é eletivo, ela vai para o 2. Quer dizer, ela precisa, mas isso pode ser planejado, né? Por exemplo, ela precisa de uma prótese, mas ela já está com prótese, sem prótese há muito tempo, já está estabilizado e modificado o que tinha que modificar. Então, dá para fazer eletivo, pode marcar para depois, por exemplo.
mas às vezes ela precisa de tratamento imediato, de urgência. Ela tem dor, ela tem infecção dentária, ela tem qualquer coisa, então ela já tem que ser encaminhada. O 3 vai ter que ser encaminhado imediato. E se observa a necessidade de um encaminhamento mais abrangente, o problema daquela pessoa não é exclusivamente boca, tem um comprometimento sistêmico, necessita de uma avaliação, um tratamento médico, ela vai para o 4. Então, eu gostei muito dessa classificação, uma classificação possível de fazer, e vai ser muito importante para os resultados do levantamento. Tá? Bom, finalizando, esta é a página do SB do Ministério da Saúde. Tá? Se vocês entrarem, aqui é o endereço, se vocês entrarem nessa página, não precisa ficar preocupando de copiar o endereço, porque está sendo gravado, né? Depois fica fácil de vocês pegarem. Essa página, inclusive, tem aqui, ó, nesse verdinho mais clarinho, o resultado da consulta pública, porque pode ver o que as pessoas sugeriram, qual foi a resposta que veio, né? Aquilo foi incorporado, e tem as notícias, eles estão pondo aqui. Talvez ele esteja um pouco parado, porque ficou suspenso, mas é aqui que vocês vão encontrar as notícias todas. E da parte da comissão executora, que somos nós, a gente tem um e-mail, que também pode ser utilizado para perguntas, para tirar dúvida, para sugestão, para o que for. E temos um Instagram que a gente criou, deve ter mais ou menos umas 2 semanas, e a única coisa que eu pus no Instagram na hora que eu criei foi uma foto de um beija-flor, que eu falei, não vão deixar tão vazio assim, né? Eu não podia pôr nada na hora, aí pus uma foto de um beija-flor. Mas a gente já tem seguidores e já tem gente que está seguindo. Então, assim que a gente puder, a gente vai começar a alimentar com as novidades, né? Do SB, alguma coisa a gente já pode colocar. E aí, para que as pessoas fiquem informadas, né? Bom, agora eu fico disponível para se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma questão, xingar delicadamente. Pode xingar muito bruto. Só temos o que agradecer, né? Mas eu vou deixar aberto para os alunos fazerem as perguntas, que depois eu vou fazer minhas considerações finais, meus agradecimentos também. Pessoal, pode ficar à vontade para perguntar para a professora Efigênia, aproveitem a presença dela aqui. Tá travando aqui, tô tentando desativar aqui, espera só um minuto. Deixa eu ver se consegui. São de qual período, Marco Túlio? Eles são do 6º. 6º? Já andou bastante. São 10 também? 10. 10 períodos. A turma mais adiantada que nós temos é de 8º período. Ó, tem uma pessoa guardando. Já admiti aqui. Eu tô com dificuldade de abrir meu áudio. Uai, mas você nós está falando. estamos te ouvindo. Nós estamos escutando. Será que ela não está nos ouvindo? Pode ser. Nós te ouvimos, Amanda. Alguém quer perguntar antes da Amanda, gente? Pode ficar à vontade. Bom, também não tem problema, Marco Túlio, porque eu coloquei o e-mail, né? Tem o e-mail do SB, né? Tem você, que é uma interlocução fácil,
né? Então, também não tem problema, se ninguém Ela tiver está uma com a mão levantada imediata. aqui, mas não sei o que está acontecendo. Não consegue falar, Amanda? Bom dia, professora. É Bom dia, Cidinha. bom dia. Então, todas as minhas perguntas a senhora respondeu. Uai, Eu queria saber ah, sobre o levantamento, né, locais, por que são importantes. Aí houve a resposta. Eu queria também saber por que há diferenças, né, dentro do mesmo país. Também a senhora respondeu. Então, assim, estou aham, super feliz. Muito obrigada. tá Agradeço bom, também ao professor ótimo. Marco Túlio, né, por nos trazer assim tanta conhecimento, né, da nossa área odontológica. Muito obrigada pela participação. De nada, sempre às ordens. Bom, então eu vou fazer algumas considerações, já que a Amanda não está conseguindo. Virginia, eu achei que a metodologia está fantástica, né? Acho que realmente daqui a pouco vocês vão ter que estender dos 74 anos, né? É, Eu tô com tanto de paciente nonagenário, isso, centenário, é, com dentição assim muito preservada, é, tá? Tem algumas perdas, né? E geralmente a dentição é muito restaurada, né, Efigênia? Porque é aquela geração que é, tratava muito, fazia é, muitas restaurações, né? é, Mas com a dentição praticamente completa, né? Então eu acho que daqui a pouco vai ter que estender aí para os 100 é, anos, viu? é. Eu acho que até o 90, pelo menos, vai ter que ir. Eu não É, tenho essa dúvida, não. é, E vejo, né, eu já tinha comentado com eles a respeito do fato de ter que ir incorporando, né, novos é, índices. Eu gostei muito do PUFA, é. Ele é muito legal mesmo, porque ele muito qualifica melhor, né? A gente vai ter um exata. resultado mais qualificado. Eu também gostei de ter acrescentado. Eu acho que a gente vai ter noção da gravidade da doença. Isso, algumas coisas vai aumentar, igual a avaliação geral, né, de urgência e emergência, que eu achei também muito legal. Então, tem coisa que você, não dá para aumentar tudo que a Uhum. gente gostaria, entendeu? Então, tem muita gente que sugere, vamos fazer um levantamento usando o Equidas, vamos qualificar melhor a cárie dentária ou doença periodontal, fazendo levantamento de todos os dentes. É impossível. E a primeira estatística que eu conversei, que foi a Nilza, que foi a estatística do 2010 e que me ajudou muito no início, ela falou comigo que vocês são loucos. Ela falou, vocês são loucos. Vocês fazem um levantamento que ninguém faz. Vocês têm 5 grupos etários que têm a manifestação da doença completamente diferente e tem 6, 7, 8 questões que vocês estão levantando. Como é que você faz um cálculo amostral para isso tudo combinado? Então, para você conseguir cada coisa que você inventa de colocar, igual eu queria muito colocar o 18, 36 meses, o grupo Uhum. etário, que foi o que teve em 2003 e não teve em 2010. Daí, você não acredita quanto que aumenta na amostra. Porque não aumenta só o grupo, aumenta o parâmetro que a gente utiliza para fazer o cálculo amostral. É muito complicado o cálculo, muito. A gente Não, não tem ideia. Se não for estatístico, não dá conta. É muito complicado. e é um grupo que é difícil examinar, né? Muito difícil, muito difícil. Por exemplo, aí fala assim, não, a gente pega um dia de vacinação. E se não tiver vacinação na época da coleta? E você vai pegar um menino chorando de vacinado e vai abrir a boca e vai ver? Então, a gente até queria fazer a Joana Melo, a Joana Melo, que é professora lá, ela está fazendo um estudo que se você, porque você não
não consegue o CPOS, nem o CPOD de criança de 18 a 36 meses. Você tem que ter muita sorte para pegar aqueles 50% que estão com cárie, porque esses são muito difíceis de examinar. Aí você fica examinando só os meninos que não tem nada, aí você fala assim, está tudo ótimo, né? Está tudo bem, né? Porque são os meninos que vão mais deixar, né? Aí, ela tá fazendo um estudo para validar um método de fazer um levantamento que você vai ter uma ideia. E você examina só os 4 incisivos superiores. Ah, sim. Entendeu? Então, ela está validando o exame inteiro e os 4 incisivos superiores. Porque quando tem... É um lugar muito fácil de dar cárie, por causa de mamadeira, né? Mamadeira. Então, se você conseguir fazer isso, mas não deu tempo de fazer isso, porque ela ainda está fazendo um estudo, entendeu? Uma amostra grande, boa. Isso, por exemplo, pode ser no futuro uma alternativa, entendeu? Sim. Porque Entendi. essa faixa etária a gente precisa conhecer melhor, porque é a faixa etária que está começando o problema e que está dando problema de ter aos 5 anos 50% dos meninos com cárie, ainda por cima não tratada, né? Então, é uma faixa etária problema. Mas, para resolver isso, a gente tem que confiar nos estudos pequenos mesmo, estudos restritos, sabe? Estudo de universidade. A gente vai ter que confiar nesse estudo para ir aumentando o conhecimento, porque um levantamento desse tamanho é muito difícil. É muito difícil. Eu achei também muito interessante a questão do implante. Né? Isso, Marco Túlio, foi sugestão do Marco Aurélio Pérez, que apesar dele ser agora professor na Austrália há muitos anos, né, que ele está lá, agora ele nem está mais na Austrália, agora ele está num lugar lá perto. Não é na Austrália, mas não. Aí ele viu tudo e sugeriu algumas coisas, e uma das coisas que ele sugeriu foi essa. Ele tem uma experiência muito boa, né? Muito grande, ele é medalhado internacionalmente, então foi bom. Nós estamos com uma professora aqui, professora Esther, está com a mão levantada. Professora Esther, acho que quer falar alguma coisa. Esther, me ouve? A palavra está com você. Ela levantou a mão, mas... mas eu achei que o implante, e eu até... Alô, estão me ouvindo agora? Agora sim. Sim. Eu queria reforçar aí o agradecimento pela presença da doutora Ifigênia falando para a gente. É um privilégio muito grande, né? E uma palestra de alto nível, e mostrou para a gente a importância do SB Brasil para o dentista conhecer, né, a condição e a evolução dos problemas relacionados à saúde bucal no nosso país, né? Então, uma palestra muito importante. Também gostei muito do que ela falou sobre o PUFA. E assim, espero que ela possa estar com a gente outras vezes, trazendo esses momentos aí de tanto conhecimento que ela traz para a gente, aí, tanta experiência, né? E com essa simplicidade toda, né? Uma pessoa com tantas publicações, com tanta experiência e que a gente consegue ter acesso aí como hoje, né? Então, obrigada também, professor Marco Túlio, por ter feito esse contato aí. Eu que agradeço, viu, Esther? É sempre um prazer para a gente. Cada vez que a gente faz uma atividade dessa, mais um pouquinho você aprende, não tem jeito. Não tem jeito. Você acaba olhando uma coisa e falando assim, o que é isso aqui? Aí você aprende mais um pouquinho, né? É sempre bom. Obrigada. E nós vamos ficar atentos aí para o USB,
que deve ser 2021, né? O próximo. Deve ser 2021. Acreditamos que será 2021. Né? Com previsão para a partir de fevereiro. Eu acho que, assim, com certeza vai ser um levantamento que vai, né, vai trazer muita informação, muita coisa importante para a gente, né? Acho que o fato também dele acontecer nesse pós-Covid, né, Efigênia? Pós-Covid não, né? Nesse período agora, eu acho que é muito interessante também, né? Para a gente ver aí o que aconteceu nesse meio tempo, né? Nós vamos ter aí uma variável a ser considerada. Com certeza, né? Eu acho que a gente está com outro professor aqui, professor Gustavo. Gustavo, quer falar alguma coisa? Não sei se está ouvindo. Professor, eu fiquei com uma questão aqui, uma dúvida. No caso, essas visitas, igual eu estava falando, domiciliares, né? Eles fazem esses exames, né? Dentro desse grupo de faixa etária. E aí, esses exames, eles têm, tipo assim, como se diz? Um horário, vamos supor, tem que ter a duração de X minutos. Como que é? Porque igual ela falou, que a visita em casa não pode ser aquela coisa muito delongada e tudo mais. Então, quanto tempo que geralmente o profissional ele faz esse levantamento, essa abordagem? Como que é assim? Tá. Você pode gastar, por exemplo, 30 minutos, né? Os que a gente está acostumado a fazer. Agora, esse vai ter que primeiro fazer o treinamento. Na hora que estiver fazendo a calibração, aí a gente conta quantos minutos as pessoas estão gastando com o exame completo. E aí a gente calcula no piloto, a gente faz um piloto, possivelmente vai ser feito aqui em Belo Horizonte mesmo. A gente faz um piloto e calcula, ó, esse exame está gastando 15 ou 20 minutos ou 30, entendeu? Não é um exame rápido. A gente pode organizar ele de um jeito que ele fique um pouquinho mais rápido, né? Fazer um esquema que está tudo na mão, né? Ter uma anotadora e ela vai só clicando lá no tablet. Então, a gente pode olhar isso tudo. Mas não é uma coisa rápida, assim, de 5 minutos, não. Entendeu? Por isso é que a gente tem que ter o cuidado para não aumentar. Porque já é uma colaboração muito grande que a pessoa dá. Efigênia, quantos examinadores vocês vão calibrar, mais ou menos, né? Aproximadamente. A gente calibra mais pessoas do que são os examinadores. Por quê? Porque a gente escolhe de acordo com, por exemplo, o sorteio é feito para setores censitários, não é especificamente para o município. Do setor censitário, você fala, é esse município aqui, né? Então, dependendo do tanto de setor censitário que tem e de qual que é o tamanho da amostra ali, você escolhe o examinador. Mais ou menos é uma média de um examinador, 10 exames. Entendeu? E aí, 10 exames, por exemplo, num dia. Aí você faz o cálculo mais ou menos. Mas a gente está calculando de 800 a 1.000 examinadores que vão ter que ser treinados, que vão ter que ser aprovados na calibração. A gente chama mais gente, porque ele tem que atingir, ele pode fazer a calibração, inclusive online, muitas vezes, mas na prova final, ele tem que atingir uma concordância mínima de 60%. Entendeu? Entendi. Não sei se a gente vai estabelecer 60%, eu particularmente acho pouco, mas eu não sei se a gente consegue mais do que 60%. Então, isso tudo a gente vai ver no piloto. E aí, se a pessoa não atingir, ela não entra. Agora, ela pode treinar muito, errar, fazer outra vez, até acertar. Quando ela consegue um bom resultado, aí ela pode entrar.
entendeu? Eu achei muito interessante também, muito adequado esse método Lux, né? Em Lux é muito. Fazer, É. Nossa, isso é um principalmente pelo achado. momento atual, né? É. E agora, com esse boom aí de, de sistema e de programa, isso aí equipou muito os lugares. Então, isso aí, de uma certa maneira, ajudou, porque lugares, às vezes, que tinham pouco equipamento, foram reforçados agora. Pouca rede mais lenta, entendeu? Uhum. É claro que vão ter os lugares que têm dificuldade. Você pensa, é o Brasil inteiro, É, né? Então, é. vai ter lugar que vamos ter dificuldade. É tudo zona urbana, mas Uhum. pode ter dificuldade. E esses lugares a gente vai fazer um esquema especial, entendeu? Vai a referência técnica para lá, ou um de nós faz o treinamento no lugar, porque aí também não vão ser muitos, vão ser poucos. É. Entendeu? Eu não sei se você lembra do meu doutorado, eu também fiz a calibração com slides. É, é. Essa Funciona. calibração com slide há muitos anos ela é usada. Entendeu? Muitos anos. Porque a gente fazia assim, nos levantamentos que eu faço, porque às vezes não precisa de um detalhe maior, né? No seu, por exemplo, eu acho que os slides foi perfeito, Foi né? perfeito. Precisava mais do que aquilo. Agora, quando você tem precisa de uma finura maior, diagnosticar incipiente, alguma coisa assim, aí a gente fazia todo o treinamento primeiro com slide, calibrava, depois fazia um em vivo e calibrava. Mas há muito tempo nós já estamos usando. Agora não, agora vai ser só em Lux. Agora não tem jeito. Não tem condição de fazer isso pessoalmente, não. Porque aí você tem que ficar dividindo, entendeu? Então é assim, a gente treina o coordenador estadual treina o coordenador. E aí cada um desses é igual telefone sem fio. É. Cada um que passa para o outro vai um pouquinho diferente, né? Aí não dá certo, não. Efigênia, eu quero te Oi. agradecer muito, mais uma vez. Vou transmitir os agradecimentos do coordenador do curso, que não pôde estar presente, mas manda te agradecer muito e mandou falar que as portas sempre estarão abertas, que sempre vai ser um Muito prazer obrigada. recebê-la aqui, né? Eu acho que para os alunos foi muito importante, né, professor Esther? Eu acho que um assunto novo, né? E acho que acrescentou Muito, muito. muito Tomara, importante. tomara, Muito fico obrigada, satisfeita. professora Efigênia. Nada, Bom, nada. eu vou te liberar, porque eu sei que você é ocupadíssima, deve estar cheio de coisa para fazer aí, então É, sinta-se à vontade de. eu vou agradecer a você, Marturi. Realmente eu estou bem com muita coisa para fazer hoje. Já vou sair aqui já emendada no serviço, mas eu quero agradecer e achar que é bom quando a gente tem a possibilidade de dar alguma colaboração, né? Nem que seja pouca, mas eu acho que vale, né? E agradecer a você de ter pensado que eu podia dar conta disso, né? Que eu podia dar Se conta de você não aparecer. desse, É, se né? você não desse conta, eu acho que dificilmente outra pessoa em Minas Gerais daria. Mas pode contar comigo, assim, com qualquer coisa que precisar. Com antecedência, a gente sempre dá um jeito, né, Marco? Sempre dá um Sempre jeito. dá um jeito, com Pode certeza. ser muito rapidinho, tá bom? Tá bom, Um Efigênia. abraço para Grande você, abraço. para a Esther, para todos que estão aqui, acadêmicos, né? Eu acho muito importante que qualquer informação que é dada para acadêmico, né? Porque ele precisa de tudo agora. Ele não vai Sim. ter tudo, porque a gente também não tem, né? É. Uma vez teve um aluno meu que falou comigo assim, professor, o curso nosso é muito pequeno.
5 anos. Aí eu falei, mas quanto tempo você acha que precisa? Ah, não sei, professora. Não sei calcular assim, não. Eu falei, porque eu tenho 40 anos de formada. Eu tinha 40, porque agora já tenho 50. Eu tinha 40, eu falei com ela, eu tenho 40 anos de formada. Você acredita que eu ainda não sei tudo até hoje? Até hoje eu tenho que estudar? Então, quem sabe se a gente fizer um curso de 50 anos? Aí eu fui brincando assim com ela, sabe? Eu falei, a gente tem que aprender a vida toda, não tem jeito. Sim. Sim. Tem jeito. O conhecimento é dinâmico, né? Sempre você tem que Não tem aprender. jeito. Hoje é uma coisa, olha, há 10 anos atrás fez um USB. Agora teve que fazer algumas modificações. E foram até pequenas para o que o conhecimento já evoluiu. Muita coisa que as pessoas quiseram que fosse colocada e que é importante, não pôde, né? Porque a gente acredita que é importante, que é o conhecimento, mas não é viável, entendeu? Tem coisa que não é viável, então o que vai fazer, né? Isso. É que a gente vai... Tem coisa que é muito... Precisa de ser mesmo equipe de pesquisa para fazer, né? Equipe de pesquisa treinada em pesquisa. Então, a gente faz o que pode, né, Marco? Isso aí. Tá? Agradeço muito a vocês, viu, gente? Foi uma ótima manhã. Obrigada, professora. Nós que agradecemos. Nós é que agradecemos. Obrigada. De Muito nada. obrigada, professora. Aula incrível. Obrigada. Muito obrigada. Então, tchau para vocês. Tchau. Tá bom? Obrigada a todos. Tchau.